Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala de número 136 do nosso plano de 365 dias. Deixa aí o seu nome nos comentários, não esquece de dar o seu curtir, não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos abrir a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 13, uma leitura histórica, tranquila, né, de ler, não tem muita coisa assim que a gente precisa ficar interpretando, buscando ali outras ligações. Leituras históricas mais para que a história se complete e a gente entenda a Bíblia, aliás, né, uma visão geral. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma manhã para quem está conosco ao vivo, por mais esse dia, para quem entra em outro horário. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado, estarmos reunidos aqui diante da Tua Palavra diariamente. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. 2 Samuel 13. E sucedeu, depois disso, que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Amon, o filho de Davi, a amava. E Amon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amon, porém, tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. Veja que essas histórias, essas leituras narrativas, né, que narram histórias que aconteceram, elas também podem nos ajudar muito no que diz respeito a princípios de vida. Então veja, aqui nós estamos vendo um homem apaixonado. Só que é uma paixão, sabe aquela paixão louca? Aquela paixão proibida? Aquela paixão que mexe com a cabeça do homem ou da mulher e fere princípios. Não é o correto a se fazer. A pessoa sabe que não é o correto, mas a paixão cega e leva a pessoa a cometer loucuras. E que depois vem arrependimento, depois vem uma aversão, conforme diz o texto aqui. E uma coisa que a gente deve se atentar aqui também é o seguinte: Amon, ele sabia que estava errado. Ele tinha aquele sentimento, mas no fundo, ele sabia que ele não poderia fazer nada, porque era a própria irmã. Irmã por parte de pai, não por parte de mãe. Mas era a própria irmã e seria cometer um incesto. Em Israel não se fazia isso. Ele sabia. Tanto é que ele ficou aqui sem comer, a gente vai ver aqui, triste diante daquela situação, paixão mexeu com a cabeça dele, só que aí vem um amigo, né? Ó, entre aspas, né? Aí vem um amigo que é muito sutil, sagaz, com seus planos mirabolantes. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, faz assim que vai dar certo, não tem problema quebrar princípios. Pense em você mesmo, se ame, se valorize. Você merece o melhor, sem se atentar para princípios. Então, o nome dele é Jonadab, esse amigo sutil, que pelo que a história conta aqui, parece-me ser um primo, né? Porque Amon, versículo 3, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, se Simeia era irmão de Davi e o filho de Simeias era irmão de Davi e o filho de Simeia era Jonadab, então eram primos, né? Versículo 4. E ele lhe disse: Por que estás tu
o filho do rei, magro dia após dia? Por que você está perdendo peso? Não me contarás? E Amon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então, Tamar e Absalão e Amon eram irmãos os três, por parte de pai. Absalão e Tamar eram irmãos por parte de pai e mãe. Por isso que ele falou assim. E Jonadab disse a ele, olha o plano: Deita-te na tua cama e faze-te enfermo, finja que está doente. E quando teu pai vier te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim, Amon se deitou e se fez de enfermo. E quando o rei veio para o ver, Amon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então, Davi enviou à casa de Tamar, dizendo: Vai agora até a casa do teu irmão Amon e prepara alimento para ele. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Amon e ele estava deitado. E ela tomou farinha e amassou e fez bolos à vista dele e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amon disse: Retira de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. Então Tamar preparou, chamou ele para comer, ele não quis ir. Mandou todos os homens sair da casa e ficou na câmara, no quarto, em cima da cama. E falou: Tamar, traz aqui para eu comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à câmara para Amon, seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feito em Israel. Não faças essa loucura. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa falando que travou, voltou. Então tá. Não faças essa loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? Versículo 13. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Que coisa, né? Estuprou a própria irmã. Cometeu um incesto, cometeu uma loucura. Versículo 13. Então Amon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. Então, aqui veio a aversão. Vocês veem como que é muito perigoso cedermos às inclinações da nossa carne, sermos vencidos pelas nossas tentações, quebrarmos princípios. Então, quer dizer, gente, ele estava apaixonado por ela a ponto de nem comer, de estar perdendo peso, desesperado. Amo, quero essa mulher, mas ela é sua irmã, não importa, eu quero, mas não pode, não importa, isso é loucura, não importa, eu quero. Aí quando se deitou com ela, na hora veio uma aversão, um nojo,
uma repulsa, um ódio. A Bíblia está dizendo que o ódio que veio numa intensidade maior do que o amor suposto, né? Uma paixão que ele sentia por ela. Alguns talvez já tiveram essa triste experiência com o pecado. E agora não estou falando de forma restrita ao pecado da prostituição. Talvez alguns já tiveram essa triste experiência com o pecado no que diz respeito a tantas coisas, né? A mentira, o roubo, o furto, a avareza, o egoísmo, o negar ao próximo, enfim, a tantas coisas. Primeiro parece bom, depois que você percebe o que fez, vem uma aversão. E aí o caminho é confissão, né? Arrependimento, confissão, abandono. Mas ele não trilhou esse caminho. Versículo 15. Então Amon odiou sobremaneira de tal forma que o ódio com o qual odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amon disse a ela: levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: não há motivo. Este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ela ainda falou: você está querendo me mandar embora assim? O que você está fazendo agora é pior do que o que você já fez. Ele não quis atentar a ela. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amon, teu irmão, esteve contigo? Absalão já se ligou o que aconteceu. Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão. Não te turbes com essa coisa. Assim, Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Então Absalão fingiu colocar panos quentes. Aliás, fingiu que ser por um propósito genuíno. Ele é seu irmão, Tamar, não liga não, fique em paz. Mas o coração de Absalão também já estava tramando. Versículo 21. Mas quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Amon, porque Absalão odiou Amon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. E sucedeu, depois de 2 anos completos, que Absalão tinha tosquiadores de ovelhas em Baal-Razor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. E Absalão veio até o rei e disse: agora que o teu servo tem tosquiadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão, versículo 25, deixa eu ver aqui. Mais uma pessoa falou, travou, voltou. Tá fluindo, né? Então tá bom. De repente deu alguma travadinha. O meu conselho sempre é, travou, fecha o aplicativo primeiro, depois volta, tá? Porque às vezes é só no seu aparelho ou foi uma coisa rápida. Agora, se você vê que travou realmente ali por um tempinho, você fechou o aplicativo, saiu do YouTube, voltou e continua travado, aí coloca nos comentários, travou, que aí vai me chamar a atenção e a gente vai parar a leitura. Então vamos lá, versículo 25. E o rei disse a Absalão: não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos um peso. E ele insistiu. Todavia, ele não quis ir, mas o abençoou. Então veja, olha o plano de Absalão. Vamos aos nomes? Vamos aos nomes para ficar bem gravado na sua mente? Amon
Amon é o irmão apaixonado, certo? Jonadab, o primo amigo de Amon, sagaz, sutil, plano mirabolante, fez a cabeça de Amon um homem apaixonado, disposto a fazer loucura, a quebrar princípios por uma paixão. Tamar, a mulher, a irmã que Amon está apaixonado. Absalão, o irmão de Tamar, de pai e mãe. Amon é irmão de Tamar, só por parte de pai, certo? Então, Absalão, irmão de Tamar, no tempo de tosquia, de tosquiar a sua criação, falou, olha, já que eu estou em um tempo de tosquia, um tempo bom para mim, né? Agora eu vou tosquiar as minhas ovelhas e tal, depois isso é vendido, enfim. Quero dar uma festa, vou fazer um churrasco e eu vou chamar os meus irmãos. Foi até o pai Davi e falou para o pai, para ele e todos os irmãos irem lá. Davi falou assim, não, meu filho, vai ser muito pesado para você, você imagina. Eu e todos os seus irmãos, vai ser pesado para você, você vai ter muitos gastos. E Absalão falou, não, eu insisto, eu quero. Todavia o rei não quis ir, mas abençoou. Está liberado, faz a festa, chama os seus irmãos, mas dessa vez eu não vou não. Versículo 26, então disse Absalão, se não, rogo-te, deixe que o meu irmão Amon venha conosco. E o rei disse a ele, por que ele deveria ir contigo? Absalão, porém, insistiu com ele para que deixasse Amon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo, marcai, pois, quando o coração de Amon estiver alegre com o vinho, e quando eu vos disser, feri Amon, então matai-o. Não temais, não vou ordenei eu? Sede corajosos e sede valentes. Então, a arapuca está armada, né? Absalão combinou com seus homens. Quando Amon, durante a festa, estiver cheio de vinho, quando o coração dele estiver muito alegre, né? Quando ele já estiver meio fora de si, porque ele bebeu muito, eu vou falar, matem ele, eu estou mandando, não tenho medo de fazer isso. Versículo 29, e os servos de Absalão fizeram a Amon, segundo Absalão havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre sua mula e fugiu. E sucedeu, enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas a Davi, notícias, dizendo, Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Olha só, não era todos, era só um, né? Mas olha como a notícia ela vai aumentando, né? No meio do caminho. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e deitou-se sobre a terra. E todos os seus servos permaneceram junto com suas vestes rasgadas. E Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não suponha o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Amon está morto. Porquanto, por convocação de Absalão, foi isto determinado desde o dia que ele forçou sua irmã Tamar. Amigos leitores, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Coloque nos comentários. Por que você acha que Jonadab sabia antes mesmo da verdadeira notícia chegar lá? Jonadab, primo, amigo de Amon, homem apaixonado que ele sugeriu mentir para se deitar com a própria irmã. Por que Jonadab, junto do rei, a notícia que chegou lá onde Jonadab e o rei estava foi, mataram todos os seus filhos. Absalão, irmão de Tamar, o irmão da irmã violentada,
matou todos os seus filhos. Por que Jonadab chega para Davi e fala assim, não, Davi, fica tranquilo, não mataram todos não. Mataram só Amon, porque Absalão já estava com isso no coração dele, de matar. Só Amon. Por que você acha que Jonadab já sabia disso? Chegaram lá falando que foram todos, mas ele falou, não, foi só um. Por que você acha? Coloque aí, comente, gente. Já sabe, né? Quem não sabe, fala, não sei, acho que é isso, ou sei, percebi que é isso, suponho, não tem problema. Coloque aí nos comentários. Veja, o texto não diz com clareza, né? Então, todos vocês aí têm a liberdade de expor uma opinião, de confabular, etc e tal, tá tranquilo, não tem problema. Desde que vocês não afirmem, não, é isso sim, não, aí você já vai estar quase querendo implantar uma heresia, né? Mas podemos aqui pensar, por que Jonadab chega para Davi e fala, versículo 32, e Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não suponha. Então, ele disse o quê? Isso aí é uma suposição. Quem chegou dizendo que mataram todos os seus filhos não está falando a verdade. Não suponha o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Amon está morto. Porquanto, aqui ele fala, porquanto, por convocação de Absalão, foi isso determinado desde o dia que ele forçou sua irmã Tamar. Então, a Bíblia faz questão de dizer que Jonadab era um homem sutil, sagaz. A Bíblia faz questão de dizer que ele era, que ele tinha aqueles planos mirabolantes, manipulador. Então, quando Jonadab, penso eu, não é que a Bíblia diz, estamos aqui conversando, quando Jonadab ficou sabendo que Absalão mandou chamar todos os irmãos e chamou inclusive Amon, aquele que violentou a própria irmã, uma pessoa muito sagaz, muito ligada, muito ligeira. Na hora ele matou a charada, falou, pode ter certeza que foi Absalão que mandou matar Amon por vingança. Como a maioria de vocês aí falaram, porque Jonadab sabia de todo o segredo do que aconteceu, que foi ele que incentivou Amon a se deitar com Tamar, ele já sabia que a coisa estava complicada, né? Então, acredito que ele, por ser uma pessoa muito sagaz, ele já se antecipou em afirmar que não seriam todos mortos, não. Que o que aconteceu ali foi vingança. Foi vingança. Penso eu, tá? Isso aqui foi só uma conversa nossa, fora a parte. A Bíblia não diz com clareza. Versículo 33. Agora, portanto, não leve o meu senhor esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Amon está morto. Mas Absalão fugiu, e o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos e viu. E eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei, eis que vêm os filhos do rei, como disse o teu servo, assim o é. Mas é muito sagaz mesmo, né? Muito sutil, né? Querendo ainda, né, se aparecer para o rei. Tá vendo, rei? Seus filhos estão vindo, não foi o que eu falei? E sucedeu tão logo ele terminou de falar, que chegaram os filhos do rei e ergueram sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. E Absalão fugiu e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos. E a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão,
porque ele estava consolado acerca de Amon, sabendo que estava morto. Capítulo 14. Ora, Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração do rei estava inclinado a Absalão, e enviou Joabe a Tecoa, e trouxe de lá uma mulher sábia, e disse a ela... Então veja, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Apesar de tudo que aconteceu, Absalão fugiu e o pai ficou muito sentido com tudo, com a morte do próprio filho, com tudo que aconteceu, mas no fundo, Davi tinha um coração, né, muito bom e ele estava propenso a perdoar o filho que matou o próprio irmão. Ele estava triste com essa situação, do filho ter ido morar longe, ter fugido depois do que aconteceu. Então Joabe, que era o capitão do exército de Davi, percebeu que o coração de Davi estava inclinado a Absalão, querendo perdoar, querendo que o filho voltasse. Até porque Davi também sabia que tudo aquilo estava acontecendo como consequência do erro que ele tinha cometido. Versículo 2. E enviou Joabe a Tecoa, e trouxe de lá uma mulher sábia, e disse a ela: rogo-te, finge-te ser uma pranteadora, finge que você está chorando, que você está aos prantos, e veste-te da tua indumentária de prantos. Coloca uma roupa de pranto, uma roupa de luto, uma roupa de alguém que está sofrendo, e não te unjas com o azeite. Ó, esse unjas com azeite tem um sentido, né, que eu tenho falado para vocês. Não é o óleo da santa unção que se unge para se abençoar e tal. Tem nada a ver isso. É um perfume. Tudo bem. Mas, quer dizer, não te unjas, ou seja, nem vá cheirosa, não vá perfumada, coloque uma roupa de luto, chegue aos prantos, como uma mulher que há muito pranteia pelo morto. E achega-te ao rei e fala-lhe deste modo. Assim Joabe colocou as palavras na boca da mulher. E quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu sobre a sua face no chão e fez reverência e disse: socorro, ó rei. E o rei disse a ela: o que te aflige? E ela respondeu: na verdade, sou viúva, e o meu marido está morto, e a tua criada tinha 2 filhos. E os 2 lutaram entre si no campo, e não houve ninguém para apartá-los, mas um feriu o outro e o matou. E eis que a família toda se levantou contra a tua criada e disseram: entrega aquele que matou seu irmão, para que possamos matá-lo, pela vida do seu irmão, a quem ele matou, e destruiremos também o herdeiro, e assim eles extinguirão o meu carvão que restou, e não deixarão para o meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então, ela contou por parábolas, né? Joabe que colocou essa historinha na boca dela, com o objetivo a gente vai entender. E o rei disse à mulher: vai para a tua casa, darei ordem acerca de ti. E a mulher de Tecoa disse ao rei: meu senhor, ó rei, a iniquidade seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inocente o rei e o seu trono. E o rei disse: qualquer um que disser qualquer coisa para ti, trazei-mo a mim, e ele não tocará mais em ti. Então ela disse: rogo-te que o rei se lembre do Senhor teu Deus, para que não toleres que os vingadores do sangue destruam mais, para que não destruam o meu filho. E ele disse: como o Senhor vive, não há de cair nem sequer um cabelo do teu filho ao chão. Vocês se lembram dos vingadores de sangue que as leis de Moisés determinavam? Olha como é bom a gente já ter passado por essa leitura, né? Então você já sabe o que eram os vingadores de sangue, tá? Então ela falou: não permita que os vingadores de sangue façam isso. Versículo 12. Então a mulher disse:
permita que a tua criada, rogo-te, fale uma palavra ao meu senhor, o rei. E ele disse, prossegue. E a mulher disse, por que então pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Veja, não era o filho dela que tinha sido morto em uma batalha pelo próprio irmão. Ela estava querendo falar sobre os filhos de Davi, onde um matou o outro. Então, na historinha dela, ela disse, olha, como um matou o outro, as pessoas vão querer se vingar do irmão que matou o outro. Então, ó rei, não permita, não deixe que isso aconteça. E o rei falou assim, não vou permitir, não vou deixar. Aí ela falou para o rei assim, então, por que pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Por que você está pensando que o povo vai querer a morte de Absalão? Porque o rei fala, de fato, tal coisa como alguém que é culpado, posto que o rei não recolhe novamente à casa o seu banido. Absalão não foi banido? Absalão não fugiu? Então ela está falando para o rei, rei, na sua história, na sua interpretação do que eu te contei, o senhor é culpado. Porque o senhor também está banindo um irmão que matou o próprio irmão. Versículo 14. Porquanto havemos de morrer, e somos como a água derramada no chão, a qual não podes mais ser recolhida. Nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora meios para que o seu banido não seja expulso dele. Portanto, agora que vim falar desta coisa ao meu senhor, o rei é porque o povo me fez temerosa, e a tua criada disse, quero falar agora com o rei. Pode ser que o rei atenda à petição da sua criada, porque o rei ouvirá para livrar a sua criada da mão do homem que destruiria a mim e o meu filho conjuntamente, retirando-nos da herança de Deus. Então a tua criada disse, a palavra do meu senhor, o rei, agora será consoladora, porque como um anjo de Deus, assim é o meu senhor, o rei, para discernir o bem e o mal. Portanto, o Senhor teu Deus será contigo. Então o rei respondeu e disse à mulher, não ocultes de mim, rogo-te, o que te perguntarei. E a mulher disse, que o meu senhor o rei agora fale. E o rei disse, não está a mão de Joabe contigo em tudo isso? Então o rei desconfiou, é Joabe, né, que mandou você vir falar comigo. E a mulher respondeu e disse, como vive a tua alma, meu senhor, o rei, ninguém pode virar à direita ou à esquerda daquilo que o meu senhor, o rei, fala, porque o teu servo Joabe, ele me mandou e colocou todas essas palavras na boca da tua criada, para ter esta forma de conversa com o teu servo Joabe, para ter essa forma de conversa, o teu servo Joabe fez esta coisa. E o meu senhor é sábio, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer todas as coisas que estão na terra. E o rei disse a Joabe, eis que agora fiz esta coisa. Vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. Então, o rei mandou trazer o filho de volta para os termos de Israel. E Joabe caiu ao chão sobre sua cabeça e se curvou, e agradeceu ao rei. E Joabe disse, hoje o teu servo sabe que tenho achado graça à tua vista, meu senhor, ó rei, por ter o rei atentado à petição do teu servo. Joabe era um homem muito bom, Joabe só queria a felicidade, o bem do rei. Joabe conseguiu trazer Absalão de volta, só que a história ela vai virar daqui a pouco. O próprio Joabe vai matar Absalão. Puxa, gente, que coisa terrível. Mas também Joabe vai fazer isso para defender o rei. Vamos em frente. Versículo 23. Então Joabe se levantou e foi até Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei disse, que ele torne a sua própria casa, que não veja a minha face. Tá bom, ele pode vir para cá, vai para a casa dele, que é aqui em Israel, mas eu não quero que ele venha aqui na minha casa, não. Assim Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Porém, em todo Israel não havia nenhum a ser
tão elogiado como Absalão, pela sua beleza, desde a sola do pé até a coroa da sua cabeça, não havia mácula alguma nele. O homem devia ser muito formoso mesmo, né? A Bíblia diz que da sola do pé até a cabeça era o homem mais bonito, mais formoso de Israel. E quando ele raspava a sua cabeça, porquanto a cada fim de ano ele a raspava, e como o cabelo lhe pesava, por isso ele o cortava, ele pesava os cabelos da sua cabeça como 200 shequels, segundo o peso do rei. Isso nos mostra que ele tinha um cabelo grande, que o cabelo dele era forte, crescia rápido. A todo ano ele raspava, mas o cabelo crescia muito. Versículo 27. E a Absalão nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ela era uma mulher de formosa aparência. Assim, Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém e não viu a face do rei. Portanto, Absalão enviou a Joabe para enviá-lo ao rei, mas ele não quis vir a ele. E quando ele enviou novamente pela segunda vez, não quis vir. Então, Absalão estava 2 anos vivendo ali e até então ele não tinha visto o rei. Então, Absalão mandou chamar Joabe, porque Absalão queria ver o rei. Mandou chamar Joabe 2 vezes, mas Joabe não foi. Versículo 30. Portanto, ele disse aos servos: Vede, o campo de Joabe fica perto do meu. Ele tem ali cevada. Ide e ateai fogo. Ateai ali fogo. E os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão até a sua casa e lhe disse: Por que os teus servos atearam fogo ao meu campo? E Absalão respondeu a Joabe: Eis que eu enviei a ti, dizendo: Vem aqui, para que eu possa te enviar ao rei para dizer: Por que eu vim de Jesus? Então, agora Absalão vai falar para Joabe por que ele mandou queimar o campo dele. Por quê? Ele queria que Joabe fosse lá para que Joabe enviasse um recado para o pai dele dizendo: Por que vinha Jesus? Teria sido bom para mim ter permanecido lá. Agora, portanto, deixa que eu veja a face do rei. E se houver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. Então Joabe veio até o rei e lhe disse. E quando ele chamou Absalão e veio ao rei, e se curvou com a sua face até o chão perante o rei, e o rei beijou Absalão. Então Absalão queria que Joabe mandasse um recado para o rei, questionando por que o rei me trouxe de Jesus para cá, sendo que até agora eu não vi o rei. Se ainda tem alguma coisa, é por causa da minha iniquidade, então me mata. O rei aceitou, Absalão foi lá, o rei beijou o próprio filho, e vamos ver no que essa história vai dar. Capítulo 15. E sucedeu depois disso que Absalão preparou para si carruagens e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão se levantou cedo e se pôs ao lado do caminho do portão. E assim foi que, quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, então Absalão chamava e dizia: De que cidade és tu? E ele dizia: O teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão lhe dizia: Vê, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem designado pelo rei para te ouvir. Absalão disse ainda: se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, e eu lhe faria justiça. E assim foi que, quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, e ele estendia sua mão, pegava-o e o beijava. E deste modo fazia Absalão a todo Israel, que vinha até o rei para juízo. Assim, Absalão roubou os corações dos homens de Israel. Olha o plano de Absalão. Absalão queria se aproximar do pai. Absalão queria voltar a ter acesso ao palácio real, porque até então o que o rei tinha falado? Volta, mas fica na sua casa, não quero ver você no palácio. Absalão,
ele consegue conquistar o coração do pai novamente, ter acesso ao palácio. O que ele faz? Ele vai ao palácio, fica ali todo dia, e quando os homens estão indo lá para falar com o rei, para levar alguma causa a ser julgada, Absalão interrompe no meio do caminho, pergunta quem você é, de onde você veio, qual o seu problema. A pessoa fala e Absalão diz assim: poxa, eu vejo que você é reto no que você está falando, você tem razão, realmente você está sendo injustiçado. Que pena que o rei, meu pai, ele não tem ninguém que ajude as pessoas nisso. Quem dera se eu fosse o juiz de vocês, certamente eu ajudaria. Vem cá. Aí dava um beijo na pessoa, abraçava, né? Boa praça, galanteador, o mais bonito do reino, aquele que dizia que queria ajudar todo mundo, foi ganhando o coração das pessoas. E o que aconteceu? E sucedeu que depois de 40 anos, Absalão disse ao rei: rogo-te, deixe-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Então falou para o pai: agora eu quero ir lá para Hebrom, porque o teu servo votou um voto enquanto permaneci em Jesur, na Síria, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei ao Senhor. E o rei disse a ele: vai em paz. E então ele se levantou e seguiu para Hebrom. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Olha o plano dele. Foi para Hebrom, uma outra cidade dos termos de Israel, e mandou avisar aos homens que ele bajulou, que ele conquistou o coração, dizendo: quando vocês ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão está reinando agora. Ele é o rei lá de Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém, que foram chamados, e eles foram na simplicidade, não sabiam de nada. Então Absalão chama 200 homens e vai para Hebrom. Eles não estavam sabendo o plano, de Absalão. E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifícios. E a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente a Absalão. E ali chegou um mensageiro a Davi dizendo: os corações dos homens de Israel estão com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, pois, de uma sorte, não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, porque para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós e fira a cidade com o fio da espada. E os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor o rei indicar. E o rei seguiu, e após ele toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas, para cuidar da casa. E o rei se foi, e após ele todo o povo, e esperou em um local afastado. Então o rei decidiu fugir, não entrar em guerra contra o próprio filho, porque o filho já tinha convencido todos os homens das cidades, dos outros termos de Israel. Ia ser um massacre muito grande, uma briga muito feia. Um pai sábio decidiu apaziguar a situação. Tá bom, vamos fugir. Vamos para um lugar longe. Depois eu vejo o que eu faço. Versículo 17. O rei se foi, e após ele todo o povo esperou no local afastado. E todos os seus servos passaram adiante dele. E todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram adiante do rei. Então disse o rei a Itai, o geteu: por que tu vais também conosco? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Posto que vieste somente ontem, deveria eu hoje fazer-te subir e descer conosco? Vendo que vou para onde posso, retorna e traz paz de volta aos teus irmãos, misericórdia e verdade sejam contigo. E Itai respondeu ao rei e disse: como o Senhor vive, e como o meu senhor o rei vive, certamente no lugar que o senhor o rei estiver,
seja na morte ou vida, ali também estará o teu servo. E disse Davi a Itai: vai e atravessa. E Itai o geteu atravessou, e todos os seus homens e todos os pequeninos que estavam com ele. E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo também atravessou. E o rei também atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo atravessou em direção ao caminho do deserto. E eis que também Zadok e todos os levitas estavam com ele carregando a arca do pacto de Deus, e eles assentaram a arca de Deus. E Abiatar subiu até que todo o povo terminou de sair da cidade. E o rei disse a Zadok: carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo e me mostrará tanto a ela quanto a sua habitação. Mas se ele assim disser: não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. Uma pessoa que confia na soberania de Deus, né? Davi disse: se eu tiver que voltar a reinar aqui, eu vou voltar. Agora, se não for da vontade de Deus, seja feito o que ele quiser. Versículo 27. O rei disse também a Zadok, o sacerdote: não és tu um vidente? Retorna à cidade em paz, e convosco os vossos filhos, Aimás, e o teu filho Jonatas, e o filho de Abiatar. Vê, que esperarei na planície do deserto, até que ali chegue a palavra vinda de ti para me certificar. Portanto, Zadok e Abiatar carregaram a arca de Deus de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. Então Zadok estava indo com Davi, Davi mandou ele voltar, falou: você não é o sacerdote? Volta, serve lá. E você vai me servir também de, como posso dizer, como diz a palavra agora, me fugiu, de mensageiro. Você vai me servir de mensageiro. Eu vou ficar esperando em tal lugar notícias vindas de ti. Você vai me falar como estão as coisas lá. Versículo 30. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia de pés descalços. E todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. E contaram a Davi, dizendo: Aitofel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel. Aitofel traiu Davi, e Davi está falando: Senhor, que os conselhos de Aitofel sejam uma loucura para quem ele está lá agora, né, aconselhando. E sucedeu o quê? Quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrá-lo com suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, a quem Davi disse: se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Mas, se retornardes à cidade e disserdes a Absalão: serei teu servo, ó rei, como eu fui servo do teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo, então poderás derrotar o conselho de Aitofel para mim. Então Davi pegou mais um aliado dele, chamado Husai, e falou: Husai, volta, fala que você vai servir Absalão assim como você me serviu, e quando Aitofel der um conselho, você pode contrapor, você pode ali me ajudar nessa questão. Versículo 35. E não tens tu aí contigo Zadok e Abiatar, os sacerdotes? Então, além de você, você também vai ter Zadok, o sacerdote. Então, vocês são as pessoas minhas que estarão lá com ele. Portanto, será que qualquer coisa que ouvirdes da casa do rei, tu a contarás a Zadok e a Abiatar, o sacerdote. E eis que eles têm ali, com eles, os seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. E por eles vós enviareis a mim tudo o que eu puderes ouvir. Assim, Husai, o amigo de Davi, entrou na cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Como é bom ter amigos, né? Fiéis, leais e verdadeiros. Vamos ao último capítulo para concluir o plano de hoje. E quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, lembram de Ziba? Lembram que eu falei para vocês que Ziba era um aproveitador? Quando Davi perguntou assim, ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar?
Ziba era um servo de Saul, se apresenta e fala, olha, tem ele é Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés, ele mora lá em Lodebar. Era uma terra de desprezo, ninguém queria alguém que estivesse em Lodebar. Davi manda chamar Mefibosete, fala para Ziba, Ziba, você vai servir Mefibosete. Tudo que era de Saul agora é dele e você vai servi-lo. Ziba finge que está tudo bem. E o que aconteceu? Ziba, no meio do caminho, trama contra o próprio senhor Mefibosete. Vamos ver aqui, ó. E quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, o encontrou, com uma junta de jumentos selados, e sobre ele 200 bolos de pão, e 100 cachos de uvas passas, e 100 frutos de verão, e uma garrafa de vinho. E o rei disse a Ziba, o que queres tu dizer com essas coisas? E Ziba disse, os jumentos são para a montaria da casa do rei, e o pão e os frutos de verão para os moços comerem, e o vinho para os que estão exaustos no deserto possam beber. E o rei disse, e onde está o filho do teu senhor? E Ziba disse ao rei, eis que permanece em Jerusalém. Davi está fugindo de Jerusalém. Ziba está dizendo que Mefibosete quis ficar em Jerusalém. E Ziba ali, querendo agradar o rei, né? Então ele ficou em Jerusalém porque disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então Ziba está dizendo que Mefibosete tramou contra Davi, dizendo que agora ele seria o rei no lugar de Davi. Versículo 4. Então o rei disse a Ziba, eis que tudo é teu, o que pertence a Mefibosete. Ziba conseguiu o que queria. Davi falou, então, por causa disso, tudo que era de Mefibosete, agora é teu. E Ziba disse, humildemente te suplico, que eu possa achar graça à tua vista, meu senhor, ó rei. E quando o rei Davi chegou a Baúrim, eis que de lá saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, o filho de Gerá. Ele saiu e amaldiçoava ainda enquanto vinha. Deixa eu só falar aqui. Lembre-se, grave, que a história de Ziba não terminou, tá? Até então, ele está se dando bem, né? Daqui a pouco a gente vai ver a conclusão disso aí. Davi continua fugindo e vem um homem que era ali da casa de Saul e começa a amaldiçoar a Davi. Versículo 6. E ele atirou pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. E todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda, cercando Davi. E assim dizia Simei, enquanto amaldiçoava, vem para fora tu, homem sanguinário, e tu, homem de Belial, porque os homens estavam cercando Davi, e esse homem, ele falava, vem para fora, sai daí, sai do meio deles, homem de Belial, homem mau, homem sanguinário, começou a amaldiçoar Davi. E o Senhor retornou sobre ti o sangue da casa de Saul, em cujo lugar estás reinando. E o Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis que tu foste pego na tua maldade, porque tu és um homem sanguinário. Então disse Abissai, o filho de Zeruia, ao rei, por que deveria este cão morto amaldiçoar o meu senhor, o rei? Permita que eu me aproxime dele, rogo-te, que eu corte-lhe a cabeça. E o rei disse, o que tenho convosco, filho de Zeruia? Portanto, que ele amaldiçoe, porque o Senhor lhe tem dito, amaldiçoa Davi. Quem então dirá por que fizeste isso? E disse Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que o meu filho, o qual saiu das minhas entranhas, busca a minha vida. Quanto mais agora poderá este benjamita fazê-lo? Deixe-nos a sós, e deixe-no amaldiçoar, porque o Senhor lhe ordenou. Pode ser que o Senhor olhe para minha aflição, e que o Senhor me retribua o bem pela sua maldição neste dia. Davi tinha um coração muito sensível às coisas de Deus. Davi nunca se achava merecedor de nada. Enquanto ele estava sendo amaldiçoado, os seus homens queriam protegê-lo e matar quem estava amaldiçoando ele. O que Davi falou? Deixa.
Se ele está falando isso, é porque o Senhor permitiu. Eu sei o mal que eu fiz. Eu sei quem eu fui. Eu sei porque o sangue não vai sair da minha casa. Então deixe que ele me amaldiçoe. Quem sabe Deus converta essa maldição em bênção. Davi não se tinha em alta conta. Isso aqui é um exemplo muito, muito glorioso para nós. Tem gente que não pode passar isso aqui, né? Isso aqui. Que já fica, por quê, meu Deus, por que eu? O que eu fiz para merecer? Não sei o quê. Nunca entende o propósito, né? Porque por trás de uma tribulação, por trás de uma aprovação, sempre tem um propósito. Nunca entende, nunca quer passar por nada, não quer enfrentar nada. Adeptos às teologias coaches. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça, você não pode aceitar isso, você não pode aceitar aquilo, você nasceu para reinar, você nasceu para dominar. Não pode passar por nada. Cada vez está passando por alguma coisa que é manipular, né? A vontade de Deus. Tem que mudar, tem que acontecer, tem que fazer, quer pagar, quer barganhar, né? E enquanto Davi e os seus homens seguiam pelo caminho, Simei seguia pela encosta contra ele e o amaldiçoava enquanto seguia e jogava pedras nele e lançava pó. E o rei e todo o povo que estava com ele ficou exausto e ali se refrescaram. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram até Jerusalém e com ele Aitofel. E sucedeu o quê? Quando Usai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão, Usai disse a Absalão: Deus salve o rei, Deus salve o rei. E Absalão disse a Usai: Esta é a tua bondade para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo, Davi? E Usai disse a Absalão: Não, mas a quem o Senhor e o seu povo e todos os homens de Israel escolherem, dele serei eu, e com ele permanecerei. E mais uma vez, a quem devo eu servir? Não deveria eu servir na presença do seu filho, como servi na presença do teu pai? E da mesma forma estarei na tua presença. Então disse Absalão a Aitofel: Dá conselho entre vós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: Entra as concubinas do teu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa. E todo Israel ouvirá que tu és odioso para o teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. Olha o conselho que Aitofel deu para Absalão. Seu pai deixou 10 mulheres aí. Vai lá e se deita com as 10. E toda a cidade vai saber que você odeia o seu pai. E eles vão estar com você. Assim, eles armaram... Gente, olha isso. Olha isso, gente. Assim, eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa. E Absalão entrou às concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Lembra que Deus falou que isso ia acontecer? O próprio filho arma uma tenda no topo da casa para todo mundo ver. E possui as 10 mulheres do próprio pai. E o conselho de Aitofel, o qual ele aconselhava naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado um oráculo de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Bom, a gente para por aqui. Pelo Remédios colocou aí, a gente entende porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, verdade. Gente, a gente fica por aqui então na nossa leitura de hoje. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.